no livro de Juízes, capítulo 8 e o versículo 4. Nós vamos terminar, o pastor Sóstenes já avisou que tem a vigília às 10 horas. E nós vamos terminar o culto antes das 10, amém? Tem gente que não gostou não. 10 pode ser 8h35, antes das 10 pode ser 8h35, 8h40, né? Mas rapidinho nós vamos trazer uma reflexão para a igreja do Senhor. Juízes 8:4 diz assim: E Gideão veio até o Jordão, e atravessando ele e os 300 homens que estavam com ele, fracos, mas ainda perseguindo. Eu gostaria de convidá-lo a repetir a última frase do versículo, que diz assim: fracos, mas ainda perseguindo. Essa tradução diz um pouco diferente, né? Mas podemos dizer pelo que está no telão: cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Você pode repetir mais uma vez? Cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Glória a Jesus. Pastor Sóstenes, me permite cantar o hino bem rapidinho? Glória a Jesus. Deus, meu Deus. Vamos lá o tom? Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Deus, meu Deus. Cante. Dentro de mim, minha alma mas tua presença, ó Deus, quando eu chorar, cante. Sua mão, digo a minha alma, pois ainda o louvarei, eu o louvarei, quando eu vou. Glória a Jesus. Queridos, fracos, mas perseguindo, ou perseguindo-os. Eu não conheço nenhum homem que em toda a sua vida possa dizer: nunca me senti fraco, nunca senti o peso da batalha, nunca estremeci diante da dificuldade. Não há nenhum homem que possa dizer isso. Tem dias que a gente está tão sem forças, e entenda como quiser, que a cama é o melhor lugar. Sim ou não? E não é pelo sono, porque a gente nem teve uma noite bem dormida, de descanso, mas é pelo peso, pela exaustão espiritual, pela exaustão física. E o que acontece com esses homens descritos no capítulo 8, não é covardia, não é medo, não é estremecer diante da batalha. O que acontece com esses 300 é algo naturalíssimo. Que é isso, pastor? Escute. Inicialmente,
quando Gideão convoca para a batalha, vamos ver se eu consigo lembrar, eu não tenho muito tempo, a hora já avança. Vieram 40 mil diante de Gideão, sim? Quantos? É 32 mil, eu me enganei. Vieram 32 mil, e desses 32 mil, na primeira leva, ficam somente 10 mil. Eu acho que 10 mil ainda dá uma grande batalha. Mas o Senhor, orientando a Gideão, disse: olha, todos os que forem covardes, medrosos, todos aqueles que têm afazeres em seu lar, voltem. Voltam 22 mil. De 10 mil, ainda são retirados 9.700. Eu não iria para uma briga de aproximadamente 135 mil com 300. Você iria? Não? Claro que não. Ninguém toparia vencer uma batalha assim, é desigual, é impossível de vencer. Só que há um detalhe que é muito importante. Quando Gideão faz prova de Deus, Deus responde. Quando Gideão testa a sua fé, Deus responde a uma altura que o deixa totalmente confiante. E ainda mais, Gideão com o seu moço, Pura, ou Purá, não sei como é que se lê esse nome, está no capítulo 7, o versículo 10. Eles descem até onde estão o acampamento do exército inimigo, e naquele acampamento há homens conversando e tendo sonhos, e dizendo o que aconteceria, o que viram nas visões da noite, e um deles responde e diz assim: nós vamos perder. Gideão vem com todo o seu povo. Gideão vem de uma forma destruidora. Isto mais ainda enche o coração de Gideão. O que é a fraqueza da carne? O que é o homem em sua melhor força? O que é o homem mais forte e o mais fraco? Desses 32 mil ficam 300. Em nenhum deles havia medo, covardia, fraqueza. Em nenhum deles havia algo que desabonasse o querer de Deus usá-los. Cada um desses 300 era um campeão potencialmente falando. Mas o texto que nós lemos, a última parte, diz assim: fracos, ou fraco, mas perseguindo. Eu lembro de um determinado pregador que falou, e ele disse: se a vida da fé fosse apenas aceitar Jesus e morrer em seguida, seria muito fácil. Se a vida da fé fosse uma decisão imediata que nos conduzisse para o outro lado, seria muito melhor. Mas contam-se os dias, contam-se os anos. Moisés, falando com o Senhor, ele pede que o Senhor o ensine a contar os seus dias para que alcance um coração. Para que alcance um coração. Seria muito fácil se houvesse essa sequência: aceitar e já ir para o céu, aceitar e ir imediatamente para a glória. Só que vem uma luta, vem uma tempestade, vem uma batalha,
vem uma doença, vem uma afronta, vem isso, vem aquilo outro. Eu ouvi um pregador falando recentemente algo que me chamou a atenção. Ele disse: eu queria ver Davi ter coragem de enfrentar Golias na mesma perspectiva, depois que ele pecou. Se ele não tremeria nas bases. Eu queria ver Davi conduzir o exército do Senhor mais uma vez ao campo de batalha depois da sua falha. É aí que fica difícil. Os homens que estavam sentindo fraqueza, eles estavam sentindo fraqueza porque passaram toda uma noite de vigília. Eles estavam sentindo fraqueza porque passaram toda uma noite sob orientação de Gideão. Vocês pegam o cântaro, vocês colocam a tocha dentro, vocês fiquem alerta ao meu grito. Ninguém pode demonstrar que está ali. Então tudo isso gera uma tensão muito grande. Mas no momento de gritar, espada do Senhor, espada de Gideão, eles estavam preparados. Para pensar comigo. Na madrugada, se ouviu o grito de Gideão. Deu tempo a alguém cochilar? Não, o inimigo estava bem pertinho. Deu tempo a alguém comer alguma coisa? Diz um versículo anterior que eles haviam levado provisões. Eu acredito que eles comeram o que puderam antes de estar ali na grande expectativa. Mas no momento do grito, eles apenas tinham que quebrar os vasos, acender as tochas e partir para a batalha. Eles fizeram exatamente o que Gideão orientou. Então, não podemos condenar, comensurar a postura desses homens de sentirem fraqueza. Muito pelo contrário, eles haviam desempenhado um grande papel diante do Senhor. Eles haviam executado exatamente aquilo que Gideão havia dito que eles fizessem. Quebraram os cântaros, acenderam as tochas, partiram para frente para atacar os inimigos, para eliminar. E nesta noite morreram 120 mil homens. Os demais fogem. Há um determinado comentarista que diz que 135 mil homens eram somente os que podiam empunhar a espada, mas fugiram 15 mil. E é isso que o texto me chama a atenção, centralizá-los agora nesse versículo 4 que diz assim: fracos, mas ainda perseguindo. Aqui Gideão para em Sucote e pede pão aos moradores de Sucote. Eles dizem assim: como é que eu vou dar pão para vocês? Cadê Zeba e Salmuna? Vocês ainda não os pegaram? Eu gosto do temperamento de Gideão, irmãos, porque ele sabe que a vitória vem. Eu gosto do temperamento de Gideão, porque ele sabe que Deus não abandona. Quantos saíram para guerrear juntamente com Gideão? Foram 300 homens. Quantos saíram para guerrear junto com Gideão? Quantos morreram? Não ouvi uma resposta clara. Quantos morreram? Nenhum. São 300 que estão aqui juntos da cidade de Sucote e de Penuel. Mas o que me chama a atenção é o pedido de Gideão: dá-nos pão, os nossos homens desfalecem, os seus suprimentos já acabaram, dá-nos pão. E os homens ou os príncipes de Sucote dizem: ainda não estão presos Zeba e Salmuna, como é que vocês podem acreditar que vão vencer? E então Gideão, pelo seu temperamento, ele diz o seguinte:
olha, eu vou bem ali, vou pegar Zeba e Salmuna, mas quando eu voltar aqui, eu acabo com todos vocês. Você entendeu? Eu vou bem ali, o Senhor vai me dar Zeba e Salmuna, mas quando eu voltar, quem não nos deu pão vai passar pelo fio da espada. Grande é a confiança de Gideão. Grande é o segredo de Gideão com o Senhor. Agora escute, ele vai adiante, Gideão vai adiante, e então ele chega em Penuel, não é Peniel, é em Penuel. Em Penuel ele pede da mesma forma pão para os seus homens, e eles dizem: não vamos dar pão para vocês, porque vocês ainda não venceram toda a guerra. Escute, eles já haviam matado 120 mil homens, restavam 15 mil homens, ainda que existisse um outro exército de 120 ou 135 mil homens. Deus daria vitória a Israel, Deus daria vitória a Gideão com os 300. Vocês acham que fica somente nessa escola? Até que Deus revele ao seu ministro, até que Deus revele ao seu ungido, o que mais vai ser feito, ainda vai ser feito coisas incríveis para a glória do nome do Senhor. Nós vamos fechar, escute. Gideão volta vitorioso. E aí sim, um novo tema que não desperta a atenção de muitas pessoas. Um novo tema que não atrai a muitas pessoas. Gideão não comeu outro pão, mas comeu o pão da sua própria provisão e venceu a batalha. Gideão não comeu outro pão, mas comeu o pão que os soldados haviam levado, e com esta força, pastor, e cadê a fraqueza que pairava sobre eles? Eu não sei. O Espírito encheu as suas vidas e já não havia mais fraqueza. Eu quero perguntar à igreja, e essa pergunta é retórica: onde você busca pão? Levante a sua mão aos céus. Sucote não tem pão para a igreja do Senhor. Sucote não tem dinheiro para a igreja do Senhor. Mas os filhos de Deus, quando saem para a guerra, eles saem munidos de um pão especial. Lá atrás você sente a presença do Senhor. Lá atrás você sente a presença do Senhor. Lá atrás você pode adorar o nome do Senhor. Quando você sai para a guerra, você está pronto, porque comeu um pão especial. Repito mais uma vez: Sucote e Penuel não tem pão para o exército do Senhor. Sucote e Penuel não podem trazer um pão para alimentar a alma e o físico do exército do Senhor. Mas aqui há pão. Aqui há pão. Você entrou em uma batalha e o Senhor já garantiu a sua vitória. Você entrou em uma batalha e o Senhor já vai adiante de você, vai adiante de nós, para nos garantir que todos os nossos inimigos serão vencidos. Jesus ainda é o mesmo. Jesus ainda é o mesmo. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Você é escolhido do Senhor. Você tem privilégios que o mundo e o homem natural não tem. Você tem promessas que o homem natural não tem. Você tem promessas que o homem forte lá fora não tem. Então, na sua fraqueza, continue perseguindo os objetivos que o Senhor colocou em seu coração. Fracos, mas perseguindo. Levante a sua mão aos céus e adore o nome do Senhor por um minuto. Fracos, mas perseguindo. Uma das coisas que me deixa mais triste
é ouvir alguém pegar o microfone e dizer: às vezes a gente pensa em desistir. Não, nunca pensamos em desistir, nunca pensamos em voltar atrás, nunca pensamos em parar, mas em nossa fraqueza continuamos perseguindo. Quem está recebendo a palavra, adora o nome do Senhor, bendiz o nome do Senhor. É só aqui que há pão, é só aqui que há alimento verdadeiro. Jesus está aqui. Simples produto da arte humana. Mas o pastor vai orar. E este pão expressa dor, morte, açoite, angústia. Lá no jardim, Jesus diz assim: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Não durma não. Não durma não. Fique comigo e vigiai comigo. Cadê o Espírito de Deus que mexe com as suas entranhas? Cadê o Espírito de Deus que mexe com o seu coração? Cadê o Espírito de Deus que mexe com os seus lábios, com as suas lágrimas? Você já viu alguém chorar hoje? Você já viu algum dos servos do Senhor derramar uma lágrima copiosa por estar na presença do Senhor? Fracos, mas perseguindo. Fracos, mas perseguindo. Persiga o propósito da fé. Persiga a batalha na qual você entrou nela por fé. O apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Resta para mim, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda, a coroa da justiça, da vida, que o Senhor dará a todos os que amam a sua vinda. Quem está esperando Jesus? Levante a sua mão aí e adore ao Senhor por 30 segundos. Só isso, eu já passo o microfone para o pastor Sóstenes. Adore o Senhor. Jesus está vindo, 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 Jesus está vindo.